Cerca de 1 hora atrás, Donald Trump se dirigiu ao povo americano. Isso aconteceu após um pronunciamento do primeiro-ministro albanese da Austrália ao seu povo, assim como do primeiro-ministro Stormer ao povo britânico. Em ambos os discursos, tanto de Stormer quanto de Albanese, eles disseram ao povo: sabemos que os preços dos combustíveis e os preços da gasolina estão subindo. E devemos esperar mais dificuldade. Mas faremos o máximo possível para garantir que o seu bolso não seja tão afetado. Donald Trump, em seu pronunciamento ao povo americano, basicamente disse que essa guerra vai continuar. Os Estados Unidos podem começar a bombardear a infraestrutura de energia e petróleo do Irã. Certo, então vamos ouvir algumas de suas palavras. Nossa economia está forte e melhorando a cada dia. E em breve está crescendo como nunca antes. Ela vai superar os níveis de um mês atrás. Deixei claro desde o início da Operação Fúria Épica que continuaremos até que nossos objetivos sejam totalmente alcançados. Graças aos progressos que alcançamos, posso afirmar esta noite que estamos no caminho certo para concluir todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve, muito em breve. Vamos atacá-los com muita força nas próximas 2 ou 3 semanas. Vamos trazê-los de volta à Idade da Pedra, onde eles pertencem. Ok. Basicamente, ele está dizendo que estamos ganhando esta guerra e que vamos bombardeá-los até a Idade da Pedra. O que nos mostra que, na verdade, ele não está vencendo essa guerra. Ok? Agora, eu também quero dar uma olhada em outro pessoa, que é Peter, disse Reg. Novo mapa estratégico. Então, lembrem-se, esta guerra no Irã não vai acabar. Na verdade, muitas pessoas acreditam que isso está apenas começando a se intensificar. Há rumores de que Donald Trump já autorizou o uso de forças terrestres. Assim, poderíamos presenciar uma invasão do Irã já neste fim de semana, mas certamente, definitivamente, ainda este mês. Mas enquanto os Estados Unidos travam essa guerra no Irã, esta é a segunda onda da guerra, disse Peter Haig. E ele anunciou que os Estados Unidos controlarão toda a América do Norte. Da Groenlândia ao Golfo da América, ao Canal do Panamá e aos países vizinhos. No Departamento de Guerra, chamamos esse mapa estratégico de Grande América do Norte. Por quê? Porque todas as nações e territórios soberanos ao norte do Equador, da Groenlândia ao Equador e do Alasca à Guiana não fazem parte do Sul Global. É o perímetro de segurança mais rigoroso desta ótima vizinhança onde todos nós moramos. Tudo bem, entendi perfeitamente. Então, de uma maneira bastante simplificada, o que ele está tentando nos explicar agora é que nós vamos realmente aplicar os princípios da doutrina Monroe em toda a região da América do Norte. Portanto, soa muito estranho para as pessoas que Donald Trump esteja travando essa guerra no Irã, que na verdade não tem como vencer, e ao mesmo tempo esteja sendo agressivo na América do Norte. Ele está buscando brigas com o Canadá, com a Dinamarca pela Groenlândia, com a Colômbia, com o México e com Cuba. Na verdade, ele está impondo um embargo a Cuba neste momento, e as pessoas esperam possivelmente uma invasão de Cuba em breve. Então, as pessoas simplesmente acham que Donald Trump está perdido e que ele é idiota, certo? Então, isso é o Irã. E todo mundo diz que a invasão terrestre do Irã, certo, seria uma estupidez porque é grande demais para ser invadido. Atualmente, os Estados Unidos têm apenas cerca de 50 mil soldados no Oriente Médio. E a geografia, o terreno, torna muito difícil controlar. Então você tem essas montanhas, as montanhas Agros, que permitem aos iranianos se esconderem e conduzirem guerra de guerrilha, além de usarem ataques de drones e de artilharia. E aí você tem o deserto, o que torna muito difícil atravessar, certo? Então, mesmo que os americanos atacassem por aqui, pelo Iraque, eles teriam que enfrentar as montanhas. Se eles fossem atacados pelo Paquistão, pelo leste, teriam que enfrentar deserto, certo? E se fossem atacar pelo sul, enfrentariam todas essas montanhas.
e também se está longe de Teherã, que é, no fim das contas, o seu objetivo. Certo, então é isso. Há muitas conversas sobre o que os americanos estão tentando fazer. No momento, o consenso parece ser que os americanos querem primeiro controlar o Estreito de Hormuz para aliviar a pressão sobre a economia global. Certo, mas como você pode ver neste mapa, em primeiro lugar, o estreito não é muito largo e fica muito perto da costa iraniana nas montanhas, então é fácil atacar por ali. Existem essas minas e os iranianos também podem colocar minas ao redor de todo o estreito. Então, o que todo mundo nos diz é que uma invasão do Irã seria uma idiotice. Ao mesmo tempo, os americanos precisam liberar o Estreito de Hormuz e permitir a navegação marítima para estabilizar a economia global. Já estamos vendo muitos sinais de que os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra longa, muito longa. Então, já há 50 mil soldados no Oriente Médio, e muitos deles serão enviados contra o Irã. Mas também há uma carta de Leonard Anderson para os reservistas, dizendo para eles se prepararem, dizendo que precisamos estar prontos para ser mobilizados, lutar e vencer. Ou seja, não só enviaram 50 mil soldados para o Oriente Médio, mas também estão se preparando para convocar os reservistas. Então, isso parece indicar que os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra total. O mercado de festas é um lugar muito interessante para entender como os eventos globais vão se desenrolar, certo? E existem 3 indicadores de que, na verdade, uma guerra está chegando, uma invasão terrestre está por vir. Primeiro de tudo, o índice da pizza está explodindo. O que isso significa? Significa que, no Pentágono, quando eles estão se preparando para lançar uma invasão terrestre, precisam fazer hora extra. E aí eles pedem pizza. E por isso as entregas de pizza estão aumentando. Os bares gays estão vazios. Então, quando as pessoas não têm muito o que fazer, elas vão para encontros. O último é que as pessoas estão fazendo apostas, apostas grandes, de que uma invasão terrestre vai acontecer. Essas são pessoas que têm informações privilegiadas. E aí elas vão ao mercado de apostas e apostam que isso vai acontecer, sabendo o que vai acontecer. Então esse cara apostou $200 mil que uma invasão terrestre vai acontecer. E se acontecer mesmo uma invasão terrestre, ele vai ganhar mais de $1 milhão. Então esses são 3 indicadores muito bons de que uma invasão terrestre já foi aprovada e vai acontecer muito, muito em breve. O próprio Donald Trump já falou muitas coisas, certo? Ele disse que, sabe de uma coisa? Se a gente sair do Oriente Médio, não é mais problema nosso. A gente realmente não se importa, certo? E ele também disse que, olha, OTAN, é responsabilidade de vocês abrir o Estreito de Hormuz porque nós mandamos e porque vocês precisam do petróleo. E claro, a OTAN está irritada com o Donald Trump porque, anteriormente, ele ameaçou tomar a Groenlândia. Beleza, então o Donald Trump é só um idiota. Ele não pensa no futuro. Porque antes dessa guerra no Irã, onde ele precisa da ajuda da OTAN, ele estava irritando a OTAN, ameaçando tomar a Groenlândia. Então o Donald Trump está completamente perdido. Ele é só um idiota, né? Mas vamos supor, beleza, que a invasão terrestre aconteça. O que vai acontecer? Bom, como eu já previ antes, se uma invasão terrestre realmente acontecer, antes de tudo, os Estados Unidos vão perder essa guerra. Porque a invasão terrestre fracassaria, e os iranianos estão totalmente preparados para uma invasão terrestre. Em segundo lugar, se os Estados Unidos perderem esta guerra, o Império Americano chegará ao fim, pois será forçado a sair do Oriente Médio. Eles perderiam o petrodólar. E o ZEUR, dólar como moeda de reserva global. E a terceira coisa é que a economia global entraria em colapso. Portanto, é evidente que Donald Trump é o pior presidente da história da humanidade. E ele é um completo idiota, não é? Ok, mas vamos pensar um pouco. Certo, vamos usar a teoria dos jogos e dizer, mas e se, por algum motivo estranho, Donald Trump quiser perder essa guerra no Irã? E se ele quiser que o Império Americano colapse?
E se Donald Trump quiser destruir a economia global? Então ele seria um gênio, não é? Bora? Ele é um idiota porque vai destruir o Império Americano. Mas se ele realmente quiser destruir o Império Americano, então o homem é o maior presidente americano de todos os tempos, certo? Beleza, então hoje vamos ter uma aula divertida e vamos argumentar que, na verdade, Donald Trump é um gênio. Que, na verdade, todo esse caos é proposital. Que, na verdade, existe um plano por trás de tudo isso. Esse é o argumento que quero apresentar para vocês hoje. Então, qual é o plano? O que está acontecendo aqui? Então, a primeira coisa a se notar é que o mundo obtém 20% do seu petróleo do Oriente Médio. Provavelmente vai para Ásia Oriental. Então, a Índia obtém cerca de 6% do seu petróleo do Oriente Médio. O Japão obtém 75% do seu petróleo do Oriente Médio. Assim, o leste asiático depende fortemente do petróleo do Oriente Médio. Mas, como podem ver, também chega à Europa. E também para os Estados Unidos. Assim, o mundo depende do petróleo do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. Se essa guerra continuar, se forem usadas forças terrestres, todo o petróleo do Oriente Médio entrará em colapso. E JB Morgan declarou que, até meados de abril, o mundo ficará sem petróleo. Ok? Isso é um desastre para o mundo. Mas é muito mais do que apenas necessidades energéticas, entendeu? Então é isso. Tchau. Devido às restrições impostas pelo Irã no Estreito de Hormuz, estamos enfrentando 7 grandes problemas de abastecimento. Sim, nós conhecemos petróleo GNL. Estão sendo interrompidos, mas na verdade o problema é muito pior. Porque observe o fosfato, o amônio, o enxofre e a ureia. Trata-se da produção de alimentos, utilizados principalmente para fertilizantes. Em outras palavras, se essa guerra persistir, os países não só ficarão sem energia, como também ficarão sem alimentos. Ok? Veja também isto. Aqui servem o hélio e o enxofre. São utilizados em semicondutores. A produção de semicondutores. Você usa hélio e ácido sulfúrico na produção de semicondutores, o que leva a IA. Então, em outras palavras, esta guerra no Oriente Médio está impactando tudo na economia moderna. Se essa guerra continuar, a economia global pode entrar em colapso. Mas, de novo, estamos partindo do pressuposto de que Donald Trump é um gênio e que tudo isso faz parte do grande plano dele. Então, qual é o plano dele? Certo. Então, beleza. A gente sabe que tem muito petróleo no Oriente Médio, certo? Mas olha, petróleo não é tão raro quanto as pessoas pensam. O Canadá também possui muitas reservas de petróleo. A Venezuela tem o maior número de habitantes do mundo. Maiores reservas de petróleo, ok? A Rússia também possui muito petróleo. Ou seja, se o Estreito de Hormuz for fechado, se esta guerra no Conselho de Cooperação do Golfo continuar, isso não significa que o mundo ficará sem petróleo. Isso significa apenas que o mundo agora depende muito mais da América do Norte e da Rússia para obter petróleo. E assim a economia global passa por mudanças. Agora, rumo à América do Norte e à Rússia. Ok? Ou seja, os Estados Unidos iniciam uma guerra estúpida nos países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, no Oriente Médio. Não tem como ganhar, mas ainda assim se beneficia. Porque agora o mundo depende muito mais da América do Norte. Ok? Por que a Venezuela é importante? Porque os Estados Unidos assumiram o controle da Venezuela em janeiro. Ok? E veja bem, o Canadá tem muito petróleo. E Trump está ameaçando tomar o controle do Canadá. Ok? Então,
Agora vejamos quem precisa do petróleo. Bem, este mapa mostra que, se você estiver no vermelho, estará consumindo mais petróleo do que exportando. E quem são esses países? Bom, eles são da Europa, ok? E eles são da Ásia Oriental. Assim como a Austrália. Ok? Sim, eu entendo que Donald Trump é um idiota. Sim, eu entendo que ele vai perder essa guerra no Oriente Médio. Sim, eu entendo que ele vai destruir a economia global. Mas, por alguma estranha razão, ele se beneficia disso. E os Estados Unidos se beneficiam disso. Porque agora a Europa, a China, o Japão e a Austrália dependem muito mais da América do Norte em termos de recursos, alimentos e energia. Ok? Muito bem, vamos à comida. Certo, então o nitrogênio é importante para os fertilizantes. Ok? Você precisa de nitrogênio para os fertilizantes. E como você pode ver, este mapa mostra que se você estiver na área azul ou azul clara, significa que você produz mais nitrogênio do que precisa para exportá-lo. Se você não estiver na zona sul, então você está meio que ferrado, ok? Então, basicamente, esta área, especialmente esta área, ok, Europa, como algumas partes da Europa, ok? Então agora eles precisam de mais nitrogênio. E antes disso, eles estavam recebendo muito nitrogênio, amônia, do Oriente Médio. E agora, onde eles são obrigados a obter o nitrogênio? Daqui e daqui. Ok? Sim, eu sei que Donald Trump está perdendo essa guerra no Oriente Médio, mas a longo prazo os Estados Unidos têm a ganhar. Certo? A última coisa que eu quero ver é a água. Certo, a água é importante, porque ela nos indica quais áreas são as mais estáveis. Basicamente, se você tem muita água, você é menos propenso a conflitos. Mas se você não tiver água suficiente, estará propenso a conflitos, certo? Então nós analisamos, nós olhamos, então se você tiver em um azul escuro, tá tudo bem. Ok, não precisa se preocupar. Se você tiver na área azul clara, você está em apuros. Certo. Então, vamos analisar esta região, a América do Norte. Bastante estável devido à grande quantidade de água doce. Ok? Se você observar a Rússia, verá que é um país bastante estável, com muita água doce. Mas se você for África, estará em grandes apuros. Se você é Europa, está em maus lençóis. Se você é do Oriente Médio, está em maus lençóis. Se você está no Sudeste Asiático, não está em tanto apuro. Mas ainda assim está em alguma dificuldade, certo? Então, já conseguimos ver como esse mapa nos mostra que, no futuro, basicamente Rússia e Estados Unidos, América do Norte, são as partes mais estáveis do mundo, com mais recursos. E, portanto, são as mais resilientes, as mais estáveis. Mas, se você for para a África, Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, esses são pontos de conflito no mundo. Portanto, podemos esperar que esses locais se tornem muito mais instáveis com o tempo. Em outras palavras, tudo que os Estados Unidos e a Rússia precisam fazer é manter a estabilidade e, em seguida, exportar recursos para esses locais. E adivinha só? E então eles ganham muito dinheiro para si mesmo. Ok? Então, repito, entendo que Donald Trump é um idiota. Entendo que essa guerra no Oriente Médio é uma estupidez, mas, numa perspectiva de longo prazo da teoria dos jogos, os Estados Unidos saem ganhando com esse desastre. Agora, olhando para esse mapa, você pensa, bom, a China também está bem, certo? Tipo, a China tem muita água doce. O problema da China, porém, é o seguinte. A China está em cima de muita água doce da qual o Sudeste Asiático e a Índia dependem. Então, muita dessa água está no Planalto Tibetano e desce para a Índia e o Sudeste Asiático. Se houver uma seca, usando a teoria dos jogos, podemos suspeitar que a China talvez queira ficar com água só para ela, certo? Nesse caso, o Sudeste Asiático e a Índia ficariam muito irritados, certo?
Então, esse é um possível ponto de tensão ao qual precisamos ficar atentos. Certo, então parece que a China é estável, mas as áreas ao redor não são tão estáveis assim. E por isso a China pode acabar sendo arrastada para um conflito. Certo, beleza. Vamos então resumir o que aprendemos até agora. Esses são os países com as maiores reservas de petróleo. Ok, Venezuela. Arábia Saudita, Irã, Canadá, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Estados Unidos, Rússia. Ok. Muito bem. O interessante nisso é o seguinte. Esta guerra no Oriente Médio vai acabar com a produção de petróleo da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait. O que sobra? Isso deixa, Venezuela, Canadá e Estados Unidos, ok? América do Norte e Rússia. Ok? Agora, vejamos quem tem que comprar petróleo. Vamos analisar quem compra petróleo. Bem, os Estados Unidos consomem muito petróleo, mas, novamente, eles têm seu próprio suprimento de petróleo. A China precisa importar grande parte do petróleo que consome. Assim, a China importa cerca de 75% de suas necessidades de petróleo. Índia, Rússia, Arábia Saudita, Brasil, Japão, Coreia do Sul, Alemanha. Portanto, China, Índia, Japão e Coreia do Sul importam muito petróleo. E de onde vem o petróleo? Oriente Médio, certo? Portanto, se não conseguirem obter petróleo do Oriente Médio, esses 4 países, China, Índia, Japão e Coreia do Sul, precisarão obtê-lo dos Estados Unidos ou da Rússia. Ok? E por que isso importa? Bem, vamos analisar isso. Vamos ver quem possui a maior parte das ações nos Estados Unidos. Tesouros. Basicamente, se você possui muitos títulos do governo dos Estados Unidos, títulos do Tesouro significam que você está financiando a dívida americana. Os Estados Unidos têm atualmente uma dívida de 39 trilhões de dólares. É muito dinheiro, mas enquanto as pessoas continuarem comprando títulos da dívida americana, enquanto quiserem comprar títulos do Tesouro americano, não há problema. É o esquema Ponzi. Ok. Então, vamos analisar isso. Quem são os maiores detentores de títulos do governo dos Estados Unidos? Dívida? Japão, China, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Índia. Ok, então tudo isso é Ásia. E nós já dissemos que a Ásia precisa de muito petróleo do Oriente Médio. Certo? Agora, vamos dar uma olhada em pontos. O Reino Unido é o segundo, ok? O Reino das Ilhas é basicamente a própria Europa. É uma operação de mineração, beleza? Bélgica, Luxemburgo, Canadá, França, Irlanda, Suíça. Esses países são Europa. E, de novo, para onde dissemos que vai a maior parte do petróleo do GCC? Vai para a Ásia ou para a Europa? E agora, por causa da guerra no Oriente Médio, Ásia e Europa estão sendo obrigadas a comprar petróleo ou da Rússia ou dos Estados Unidos. Isso é importante, beleza? Isso é importante porque antes havia um medo de que esses países parassem de comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, porque a América está muito endividada. A economia americana é praticamente um esquema de pirâmide. Então, existe esse grande medo de que a Europa e a Ásia se afastem do dólar americano e passem a preferir francos suíços ou ouro. Agora, como os continentes da Europa e da Ásia precisam de enormes quantidades de fertilizantes e também precisam de recursos de energia vindos do governo dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos não precisam mais se preocupar tanto com a sua dívida externa. A dívida de 39 mil dólares não é um problema, porque o mundo inteiro depende da América do Norte para recursos. A política pode continuar do jeito que está. Então, de novo, Donald Trump é um idiota, mas ele é tão burro que acabou virando um gênio.
Certo, agora você deve estar pensando, peraí, mas o Donald Trump é um idiota. De onde ele tiraria essa ideia? Como ele saberia fazer isso? E a resposta é porque o Putin já provou que essa estratégia funciona na Ucrânia. Ok, então deixa eu te mostrar como. Beleza, então essa é a guerra na Ucrânia. E como você pode ver, o vermelho escuro são as áreas em que a Rússia está disputando o território. O vermelho claro, o rosa, são as áreas que a Rússia quer conquistar. Como você pode ver, a Rússia ainda tem um longo caminho pela frente. E já estamos há 4 ou 5 anos nessa guerra. O que significa que essa guerra pode durar mais 10, 20 anos. É um processo muito lento. E isso é bom para a Rússia. Sim, eu sei que a Rússia está perdendo muitos soldados. E eu sei que a economia russa está sofrendo. Mas essa longa guerra de desgaste é boa para a Rússia. Por quê? Bom, porque, antes de tudo, o que isso faz é permitir que a Rússia industrialize sua economia. Permite que a Rússia concentre sua economia na produção de guerra. Então, o vermelho, como você pode ver, é a indústria total. E como você pode ver, ela vem crescendo desde que a guerra começou. No geral, a indústria também vem crescendo. Infelizmente, as indústrias que não são dominadas pelo setor militar, que não têm propósito de guerra, na verdade estão diminuindo. Certo? Então parece que toda a economia russa está sendo reestruturada para uma guerra total, para uma guerra longa. E esse é o objetivo, esse é o propósito. Certo, então, de novo, o rosa são indústrias militares. O azul são indústrias civis. E como você pode ver, o azul, o rosa domina completamente o azul. E a tendência é crescente, o que significa que é possível que, dentro de 4 ou 5 anos, a Rússia seja principalmente uma economia de guerra, industrializando-se para produzir armas e munições bélicas. Especificamente drones, ok? Estes são drone. Certo, então... Antigamente, logo nos primeiros estágios do conflito, a Rússia dependia fortemente do fornecimento de drones vindos do Irã, entende? No entanto, com o passar do tempo, o que realmente aconteceu foi que a Rússia começou a desenvolver e consolidar sua própria capacidade de fabricação em larga escala dentro do seu território nacional. Tudo bem? Assim, as importações do Irã permaneceram constantes, enquanto a produção interna aumentou consideravelmente, o que indica que a economia russa está se industrializando para a produção de drones. E a Rússia está se preparando para travar uma guerra muito, muito longa. Agora, a Rússia não só pode produzir seus próprios drones para a guerra, como também pode exportá-los para o Irã para lutar contra os americanos. Ok? E aí você pensa, espera aí um minuto. Assim, a Rússia está convertendo toda a sua economia para a produção bélica, o que significa que a Rússia sempre estará em guerra. É isso que a Rússia está planejando? E a resposta é sim. Ok. Então, deixe-me explicar por que a Rússia está planejando isso. É a isso que chama o Terceiro Plano de Roma. Certo, isso vem do livro de 1996. Desculpe, livro de 1996. Fundamentos da Geopolítica, certo? De Alexander Dugin, que eu considero um dos pensadores geopolíticos mais inteligentes vivos hoje. Certo, e o argumento dele é o seguinte: